Olá pessoal, começando mais um programa Nós Universo na sua versão boletim de emergência, segunda parte. Segunda parte porque segunda-feira passada nós postamos um programa que versava sobre a anomalia magnética do Atlântico Sul e sua progressão para cima do continente sul-americano. Fizemos uma série de considerações a respeito disso. Nós tivemos a participação intensa de vocês que nos escreveram através do WhatsApp, se inscreveram no canal, fizeram uma série de perguntas e por conta disso nós estamos aqui novamente para trazer um informe importante ligado à sua saúde e também relacionado a essa evolução da questão do campo magnético terrestre, justamente na faixa da América do Sul. Bom, como nós falamos no programa passado, a América do Sul está infelizmente sob uma mancha que se caracteriza pela deficiência na geração do campo magnético terrestre, ou seja, é a parte mais fraca do campo magnético terrestre. E, portanto, nós estamos na berlinda, na mira do Sol, por conta das próximas semanas, dentro das quais existe uma forte possibilidade de atividade solar que talvez possa trazer algum tipo de risco e problema aqui para o nosso continente. Mas não é só isso. Na realidade, em função da interação que nós tivemos ao longo desses 2 últimos dias, foi possível perceber que muitos de vocês trouxeram para nós a preocupação com sintomas físicos, como, por exemplo, cansaço, dores no corpo, nervosismo, insônia, rigidez na nuca e nos ombros, depressão, problemas circulatórios, enxaquecas, entre outros sintomas que caracterizam, na nossa opinião, uma síndrome muito conhecida desde a década de 70, chamada Síndrome da Escassez Magnética. Foi descoberta por médicos japoneses que associaram imediatamente a entrada nos hospitais de pessoas com esse tipo de sintoma, mas em função da diminuição do campo magnético terrestre. É bem verdade que o campo sempre variou, nunca dessa forma como nós estamos vendo hoje, que é uma situação bem atípica, em função da inversão total dos polos. É uma parte do processo já em andamento. Mas naquela época, na década de 70, já havia uma preocupação da ciência em medir o campo constantemente, o campo magnético terrestre. E quando o campo caía, quando a potência do campo diminuía, as pessoas davam entrada nos hospitais com esse tipo de sintoma. Bom, como eu estava dizendo para vocês, na medida em que esses 2 dias se passaram, essas últimas 48 horas, muitos de vocês manifestaram esse tipo de sintoma, dizendo que não entendiam por que estavam sentindo isso. Então agora, para poder atender a todo esse pessoal que se manifestou em relação a isso, está aí a explicação. Chama-se Síndrome da Escassez Magnética. É justamente em função da diminuição do campo magnético no nosso continente. Exatamente por conta do que eu falei no programa passado. Bom, então aí os sintomas. Agora, como é que a gente trata isso? De uma forma relativamente fácil. A gente vai explicar aqui para vocês agora. Todas as vezes que você se sentir com algum desses sintomas, ou com todos eles, que é bem comum também, principalmente a parte de quando enrijece a nuca e os ombros, dores de cabeça também formam um conjunto, dores nas costas, igualmente tem a ver com essa questão, mas principalmente enfraquecimento, sensação de fraqueza, isso você combate fazendo exatamente o seguinte: caminhe descalço. Mas faço aqui um destaque. Se você mora em apartamento, não adianta muito caminhar descalço, porque você tá pisando literalmente no concreto, ainda que o prédio esteja aterrado, esteja encaixado no solo, você não tem a mesma absorção dessa energia eletromagnética vinda do centro da Terra, como seria se você pudesse caminhar pisando na grama, pisando na terra realmente. Quem mora no litoral pode e deve caminhar na praia, porque isso ajuda muito. Não só há um descarregamento da eletricidade estática que está por todo e sobre o seu corpo, por conta da convivência com aparelhos eletroeletrônicos, mas também facilita a entrada de energia, da energia eletromagnética terrestre, através dos seus pés. É por isso que nós temos 2 polos de contato com o chão. Isso é muito importante. Muita gente perguntou também, mas como isso funciona? Por que o geomagnetismo terrestre tem tanta influência sobre o meu organismo? Por uma questão extremamente simples. Tudo que você conhece, inclusive o nosso corpo, é dotado de campos magnéticos. Nós temos trilhões de campos eletromagnéticos. São pequenininhos, é verdade, mas eles, quando nós surgimos nesse planeta,
eles interagiam muito mais, de forma muito mais forte, com o campo geomagnético da Terra. E quando os campos entram em contato, gera-se um efeito chamado ressonância. Os campos se somam e, portanto, forma-se como se fosse um campo só. Por isso que os antigos tinham mais saúde até do que nós agora, nesse período mais moderno, cheio de tecnologia, ainda que a medicina tenha avançado, mas percebam, a medicina avançou para consertar coisas que no passado até não tínhamos. Os nossos, posso até falar bisavós, os nossos bisavós não sofriam de doenças como nós sofremos hoje. Era uma coisa aqui, uma coisa ali, mais esporádica, sim, doenças mais sérias e aí levavam a óbito as pessoas, mas não tinha essa diversidade de doenças que nós conhecemos hoje. Então eu digo para vocês que essa variedade de doenças que nós conhecemos hoje, elas vieram justamente por conta e na medida em que nós fomos perdendo esse contato com o campo eletromagnético do nosso mundo, a nossa magnetosfera. E eu digo para vocês que principalmente nós aqui na América do Sul fomos prejudicados em relação a isso. Na medida que a anomalia foi sendo transferida também para o nosso continente, ou seja, na medida que o nosso campo magnético aqui na América do Sul foi diminuindo, mais pessoas tiveram esse tipo de sintoma. Mais pessoas tiveram essa sensação de enfraquecimento, de cansaço sistemático. E muita gente se sentiu impotente diante dos desafios da vida. Então isso é muito importante de se observar. Vale a pena repensar o que vocês têm sentido em termos de sintomas físicos, porque muitas vezes é só isso. É só uma síndrome da escassez magnética. Eu falei de caminhar como forma de resolver isso, tocar o pé no chão, realmente quando for solo, areia, grama com terra, esse tipo de coisa. Mas eu lembro a vocês também que uma outra providência que pode ajudar bastante é vocês, toda noite, por exemplo, fazer o que as nossas avós recomendavam, o tal do escaldapé, que não é nada mais nada menos do que pegar uma baciazinha com um pouquinho de água morna, dissolver lá, misturar um pouco de sal de cozinha, tá? E colocar os pés lá dentro. Com isso você vai fazer com que toda a eletricidade estática ao redor do seu corpo, atraído pelos outros campos magnéticos do nosso organismo, sejam descarregadas. Eu garanto a você que se você fizer isso, você vai ter uma noite de sono excepcional, muito boa. Se você tomar então essas duas providências, caminhar e fazer o escaldapé, a sua saúde e esses sintomas tendem a desaparecer, tá certo? Se você mora no Brasil, se você mora em algum país aqui da América do Sul, se você sente esse tipo de sintoma, pode ter certeza que você está sendo vítima da síndrome da escassez magnética. Agora, se você mora na cidade e você tem esses sintomas também, você não é só vítima da síndrome da escassez magnética, como você pode estar sendo vítima também de uma outra síndrome, chamada síndrome da interferência magnética, que significa dizer o seguinte: se já não bastasse o fato de você viver num país ou num continente onde o geomagnetismo é mais fraco e, portanto, prejudica ou não ajuda na tua saúde, você também, que mora na cidade, você também vive cercado de aparelhos eletrônicos, luzes, telas, computadores, celulares e tudo mais. E esses campos magnéticos gerados por esses aparelhos interferem na absorção do campo geomagnético da Terra. Então, além de você viver num campo fraco, você vive também cercado de aparelhos que prejudicam ou praticamente impedem que você consiga absorver organicamente esse campo magnético que é gerado pelo planeta. Então, essa síndrome foi identificada há pouco tempo, inclusive é tema de um trabalho que nós fizemos, e provavelmente mês que vem está publicado, e vocês vão perceber como é sério essa questão. Existem estudos que indicam de uma forma muito séria o aumento de câncer entre os moradores nos arredores da Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Por quê? Por causa da quantidade de antenas transmitindo e recebendo dados, imagens, som e etc. Então essa coisa da propagação de onda eletromagnética é uma coisa muito séria. Por isso que a gente sempre precisa estar em contato com a Terra, para que realmente o geomagnetismo terrestre ressoe com o nosso organismo e nos fortaleça, para que a gente não seja realmente atingido por esse tipo de
de doenças ou de síndromes. Tá certo? Eu espero ter podido ajudar vocês com essas informações e eu aproveito para comentar aqui o mais rápido possível, acredito que ainda essa semana, a Renata volta no meu lugar aqui para fazer o boletim e vai colocar para vocês, vai ensinar vocês a fazerem um protetor solar caseiro extremamente barato e extremamente eficaz. Para vocês terem uma ideia, nós colocamos o produto para ser testado com os nossos carteiros aqui das agências de correio próximas a onde nós moramos aqui, tá certo? O pessoal testou, adorou, falou que é bom de passar, que protege mesmo, mas a Renata depois conta tudo isso aí para vocês, tá bom? Um ótimo dia para vocês e, por favor, tá aqui o nosso WhatsApp, tá aqui os nossos e-mails, o nosso e-mail. Façam contato, coloquem suas dúvidas, críticas, sugestões, enfim, tudo que vocês acharem. Tá joia? Forte abraço para vocês e até a próxima.